A paz, povo, quero pedir perdão. Primeiro porque eu demorei a mandar um vídeo, mas confesso que esse capítulo foi muito difícil. Muito difícil. Algumas coisas me chamaram a atenção, mas não consegui desenvolver nada e muito estranho, um negócio sem pé nem cabeça. Mas eu estudei e tentei ver pregações e não consegui. Mas teve um versículo que em tudo que eu li, né? Escutei o Cid Moreira falando, que é muito bom, inclusive. Obrigada, Danúbia, pela dica. Eu li o que eu escutei o Cid Moreira falando, coloquei numa pregação e a mulher leu e que ficou falando muito assim comigo, assim, ficou martelando, sabe? É que naquela época, né, que aconteceu dessa história do capítulo 17, não tinha rei em Israel. E eles faziam o que queria, né? Não tá escrito assim, mas eu colocando nas minhas palavras. Eles faziam o que dava na telha, o que achavam bom, o que achavam ruim. E, e não é assim, né? A gente não pode fazer aquilo que dá na telha de fazer e não buscar o discernimento, a sabedoria de Deus, buscar o direcionamento do Senhor. Porque veja bem, nós temos a Bíblia. Naquela época, eles tinham, acho que eles já tinham, né, algumas escrituras do Êxodo e tal, mas acho que não tinha tanto acesso, não sei, se estou imaginando, tá? Mas hoje em dia é muito mais fácil saber o que Deus quer falar conosco. Claro, nós temos o Espírito Santo, mas a gente também tem um GPS chamado Bíblia, onde a gente pode buscar um direcionamento, onde a gente pode aprender mais sobre Deus, onde a gente pode aprender, reler, relembrar sobre o que é bom aos olhos do Senhor e o que é mal aos olhos do Senhor. Então a gente não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Nós temos que fazer o que é bom aos olhos de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus deseja. E não o desejo do nosso coração. Eu digo por mim, todas as vezes que era para mim fazer algo e eu falava que não e queria fazer as minhas vontades, dava errado. Um ótimo exemplo que a gente tem, né? A história de Sansão ainda está muito viva ainda dentro de mim. Eu estou meditando demais na história de Sansão ainda, né? Cada vez que eu lembro me vem uma coisa nova. Mas a história de Sansão é um ótimo exemplo, né? Deus tinha um propósito na vida dele, ele era separado para o Senhor, ele tinha uma missão grande e ele decidiu não fazer a vontade de Deus e decidiu fazer a vontade dele, a vontade da carne dele. E olha, meu Deus do céu, ele precisou morrer, entendeu? Ele não viveu nada do que Deus tinha para ele, porque eu creio que se ele permanecesse no caminho, Deus tinha coisas tão maravilhosas para ele. Ele viveu o propósito que Deus tinha, sim, claro, mas todas aquelas bênçãos que eu acho que do casamento, de filhos, que Deus com certeza teria para a vida dele, ele não teve, né? Então que a gente possa refletir nesse momento de quarentena. Eu tô aqui deitada porque eu estou de quarentena também. Acho que nesse tempo que Deus nos colocou nas nossas casas, que Deus nos colocou. Não, eu ia dizer em cárcere privado, mas a gente não tá em cárcere privado, a gente tá protegido na arca, digamos assim, né? Que nem a gente escutou a ministração do culto ontem. Vamos refletir mais. Vamos falar com Deus mais, vamos buscar mais de Deus direcionamento para as nossas vidas, né? Porque se a gente fica fazendo a nossa vontade, somente a nossa vontade, nós colocamos idólatra, começamos a idolatrar coisas e colocar no lugar de Deus. E não, nesse tempo a gente tem que colocar Deus em tudo como o centro. Não pelo medo, mas pelo amor, entendeu? Então que nesse tempo a gente possa refletir mais, escutar mais a voz do Senhor para fazer a vontade dele, saber aquilo que ele tem para nós, né? Mergulhar mais na palavra de Deus, orar mais, jejuar mais por nossas vidas,
né? Fugindo um pouco da palavra que hoje é bem curtinha, mas vamos refletir nessa quarentena, porque todo deserto que a gente passa tem um ensinamento. Eu tava conversando com o Arthur ontem, que todo deserto que a gente passa tem um ensinamento, né? Não é vazio. Qual é o ensinamento que Deus está querendo dar pra gente nesse tempo? Eu comentei que a gente está aprendendo muito como mulher, né? No princípio da mordomia, a cuidar daquilo que Deus entregou pra gente, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos, a dar mais amor, a dar mais atenção, a ter mais zelo. Eu tenho aprendido muito isso, Deus tem falado muito comigo. E aos homens, tem muito homem que agora não tá indo trabalhar, que tá tendo que ficar em casa, que vai começar a dar mais valor para a esposa de que não dava. Quanto homem machista tem por aí que não dá valor para a esposa, e eu creio que nesse tempo vai começar a dar. Os valores da família vai aumentar porque era algo que Satanás tinha roubado da gente, que não, a família não tinha valor. Sim, a família tem valor, sim, e esse valor que Deus deu para a família, ele está sendo resgatado agora, né? Então vamos aproveitar realmente esse tempo. Esse tempo para aprender mais de Deus. Esse tempo para aprender aquilo que Deus deixou para a gente cuidar, né? E é muito bom. Eu tô com saudade, mas até que esse tempinho tá sendo bom. Tô um pouco entediada, confesso, mas tô buscando, como é que eu posso dizer, aprender e a tirar coisas positivas desse tempo. Amém? Não sei se a minha palavra foi muito boa. Realmente essa palavra é muito difícil. Por favor, acrescentem aí o que Deus falou com vocês. Acrescentem, por favor, comentem, porque realmente a única coisa que falou foi esse versículo e eu tentei transparecer para vocês. Não sei se tem pé e cabeça, que nem a palavra não tem, no pé, não tem pé nem cabeça. Uma coisa que falou comigo foi o começo, que o filho rouba as pratas da mãe e a mãe amaldiçoa o ladrão. Depois ele vem e fala que ele é o ladrão e a mãe o abençoa. Entenda bem, não tem como abençoar uma coisa que está errada. Tem como corrigir, tem como a pessoa se arrepender, tem como nós corrigirmos, disciplinarmos e ensinarmos que está errado. Mas abençoar uma coisa que está errada não tem como. Amém? Então que a gente venha, nós que somos mães, que somos pais, a ensinar valores para os nossos filhos, a ensinar eles o que é certo e o que é errado. Porque se um dia eles errarem, nós temos que discipliná-los, mostrar que está errado e mostrar o caminho certo. Mas abençoar aquilo que está errado não tem como. Acho que isso vale em tudo, né? Às vezes até mesmo, por exemplo, amigos, por exemplo, você vê uma pessoa fazendo errado, não tem como você falar que tá certo. Você tá vendo que tá errado. Então você tem que mostrar para a pessoa que tá errado, explicar para ela que tá errado, mas abençoar não tem como. Ser conivente com aquilo não tem como. Amém? Acho que é isso. Tá bom. 8 minutos de vídeo, tá ótimo. Deus abençoe vocês, grupo. Saudadezinha! Mas logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Beijo!